Quando se fala em mudança, todo mundo entende que tem algo em si que precisa mudar. É algo que realmente todas as pessoas querem fazer alguma mudança em alguma área da sua vida. Se eu fosse perguntar para você hoje, qual que é o teu nível de satisfação em cada uma das áreas da sua vida, qual seria a sua resposta? Como que você avaliaria cada uma das áreas da sua vida? Qual que é o teu nível de satisfação em cada uma dessas áreas? Se você for olhar hoje para a tua área pessoal, para a tua área profissional, para os teus relacionamentos, para a tua vida espiritual, olhando lá para a área pessoal, o teu nível de satisfação com a tua saúde, com o teu bem-estar, o teu nível de satisfação com o teu corpo. Olhando para a tua vida profissional, o teu nível de satisfação em termos de realização em propósito, em termos do quanto você ganha, em termos de quanto você é feliz fazendo o que você faz, qual que é o teu nível de satisfação? Olhando lá para o teu relacionamento, qual que é o teu nível de satisfação no teu relacionamento hoje? No teu relacionamento amoroso, lá no teu relacionamento com os teus filhos? Qual que é o teu nível de satisfação? E na tua vida espiritual? Você é aquela pessoa que realmente tem aquela paz interior? Você é aquela pessoa que realmente sente-se conectada ao Criador? Você é aquela pessoa que consegue silenciar, que consegue olhar para dentro do teu coração? Qual que é o teu nível de satisfação em cada uma dessas áreas? Eu acredito que muito provavelmente você diria para mim que você sente que você precisa mudar alguma coisa. Talvez você precise mudar um pouquinho em cada área. Talvez você precise mudar em uma ou duas áreas. Mas eu acredito mesmo que tem alguma coisa aí que você vai me dizer que você precisa mudar. Que você precisa mudar na sua vida hoje. Só que nós precisamos entender que esse mudar, que fazer mudanças, nem sempre é tão simples assim. As mudanças, elas são algo novo na nossa vida e geralmente elas geram um determinado desconforto na nossa vida. E por isso muitas vezes a gente também desiste. Eu pergunto para você, quantas vezes aí na tua vida você já determinou que você iria mudar? Quantas vezes lá no início do ano ou no final do ano você traçou metas que eram para ser metas extraordinárias, que era para ser um ano de transformação na sua vida, que era um ano em que você conseguiria conectar todas as áreas da tua vida para você alcançar aquele tão sonhado equilíbrio em todas essas áreas. Só que aí você inicia o ano com toda a energia, você começa lá janeiro com uma energia total, focado, e aí fevereiro você já começa a murchar um pouquinho, março um pouquinho mais, daqui a pouco em abril você já acabou desistindo de tudo. Daqui a pouco em abril você já voltou a viver aquela vida que você vivia, aquela vida insatisfeita, aquela vida mediana, aquela vida que a grande massa aí fora vive, e você deixou mais uma vez o seu planejamento, as suas metas no papel, deixou no papel e não conseguiu ir para frente e realizar. E é extremamente importante a gente entender que para a gente conseguir realmente mudar, para a gente conseguir manter o nosso foco na mudança, nós precisamos buscar autoconhecimento. É extremamente importante a gente se conhecer primeiro. É muito importante a gente mergulhar dentro de nós mesmos para que a gente realmente possa conseguir lidar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos comportamentos. Conseguir saber dar um significado positivo para tudo que acontece na nossa vida. Procurar criar uma mentalidade vencedora. E isso é o que a grande maioria das pessoas não faz. A grande maioria das pessoas não busca esse autoconhecimento, não busca mergulhar lá dentro de si próprio, para daí sim ganhar forças para iniciar a segunda etapa, que é o entrar em ação. As pessoas não buscam por esse autoconhecimento. E aí o que acontece? Quando você não tem autoconhecimento, quando você não faz esse mergulho lá dentro de você, você realmente não consegue buscar
esse processo, não consegue buscar, não consegue alcançar esse processo gradativo de mudanças. E muitas vezes você até começa, mas você desiste, porque você também não entende que isso tudo é um processo, que a mudança, ela é um processo. Só que se eu não me conheço, eu determino que eu vou fazer algo, eu determino que eu vou mudar determinada área da minha vida, eu determino determinadas metas para mim, só que aí, de repente, eu começo e vem um comportamento e eu não sei lidar com esse comportamento. Por exemplo, eu começo e vem a procrastinação. E a procrastinação, ela é um comportamento. E aí eu não sei lidar com esse comportamento. E muitas vezes eu acabo, por eu não saber lidar, por eu não me conhecer, eu acabo me dando por vencida muitas vezes pela própria procrastinação. Eu acabo me deixando vencer, muitas vezes por esses sentimentos, por esses comportamentos, por emoções negativas que eu não consigo dar um significado positivo para isso, que eu não consigo organizar, Então, gente, para que a gente faça qualquer mudança na nossa vida, o autoconhecimento ele é essencial. Fazer esse mergulho dentro da gente, procurar realmente se conhecer, e entender que a vida é um processo e que toda mudança, que toda transformação de vida demanda de um processo. E que nesse processo nós precisamos também respeitar as dificuldades. Precisamos estar preparados também para os fracassos, porque durante essa nossa jornada nós vamos ter dificuldades, nós vamos enfrentar muitos obstáculos. Só que quando nós estivermos realmente preparados, a gente vai conseguir superar cada um deles de uma forma muito mais fácil, muito mais leve. Porque, como eu já falei, a mudança ela gera desconforto na nossa vida. E tá tudo certo, isso é normal. Só que não é por isso que eu vou desistir, não é por isso que eu vou deixar de mudar, não é por isso que eu vou deixar de transformar a minha vida. Não é por isso que eu vou deixar de procurar alcançar esse estado de equilíbrio em todas as áreas. Porque para mim realmente ter uma vida abundante, eu preciso viver uma vida equilibrada. E esse viver essa vida equilibrada, gente, é justamente isso. É eu conseguir ter uma conexão entre todas as áreas. É eu me sentir bem, é eu me sentir realizada em todas as áreas da minha vida. Mas entendendo o processo e entendendo que no meio desse processo vai ter desafios, vai ter dificuldades, que muitas vezes eu vou cair, mas que eu vou levantar, porque eu me conheço. E se eu cair, eu vou saber lidar com esse meu comportamento de fracasso muitas vezes, com esse meu comportamento de incapacidade, eu vou saber lidar com esse comportamento. Percebe a importância de você buscar se autoconhecer. E a transformação, gente, a mudança na nossa vida, ela vai acontecer de dentro para fora. Não tem outro jeito. Muitas vezes nós pensamos, eu vou fazer algo lá, eu vou comprar, eu vou adquirir, eu vou fazer isso, fazer aquilo, isso vai mudar a minha vida. Não vai, gente. Essa transformação, ela precisa começar aqui de dentro. Ela vem aqui de dentro. É extremamente importante nós mergulharmos aqui dentro de nós mesmos, para que nós possamos verdadeiramente nos conhecer, para que nós possamos identificar e reconhecer todos os nossos comportamentos, todas as nossas emoções, aqueles vícios emocionais que nós temos, aquelas crenças limitantes que nos impedem de seguir. Então, se eu faço esse mergulho e se eu me conheço, eu consigo identificar tudo isso, eu consigo identificar o que está acontecendo que eu não estou conseguindo evoluir, por que eu não estou conseguindo mudar, eu determinei para mim que eu ia mudar, mas eu não estou conseguindo essa mudança, o que está acontecendo, aonde que isso está travando, qual que é o comportamento que está inadequado e que está me impedindo de seguir, qual que é o vício emocional que está aqui dentro que eu não estou conseguindo trabalhar com ele, que eu não estou conseguindo dar um significado positivo para ele. Qual que é? O que realmente está me impedindo de avançar? Então é extremamente importante a gente entender
que toda mudança ela começa de dentro para fora e que eu preciso buscar esse autoconhecimento, que eu preciso verdadeiramente me conhecer, para daí eu conseguir alavancar na minha vida, para daí eu conseguir fazer aquelas mudanças que eu preciso em todas as áreas, para daí eu conseguir realmente dar um significado novo para aquelas crenças limitantes. E muitas vezes quando a gente não se conhece, o que acontece? Como eu não me conheço, eu não sei lidar com os meus comportamentos, com as minhas crenças, eu acabo muitas vezes fortalecendo ainda mais em mim aquelas crenças limitantes. Porque eu determinei algo e eu não consegui seguir, eu determinei uma mudança, mas eu não consegui mudar. E aí o que acontece? Eu acabo fortalecendo a minha crença de incapacidade, eu acabo fortalecendo muitas vezes a minha crença de merecimento, eu acabo fortalecendo aquela minha crença de identidade muitas vezes, onde muitas vezes eu não sei mais nem quem eu sou, eu não sei quem eu sou, eu não acredito que eu sou capaz, eu não acredito que eu sou merecedora daquela vida extraordinária que eu determinei para mim, porque eu comecei a mudar. Só que veio um comportamento que eu não soube lidar com ele, que eu não soube ressignificar esse comportamento. Veio aquela crença que muitas vezes eu trouxe lá da minha infância, aquela crença que me limita muito e ela bate em mim e eu não sei ressignificar, eu não sei dar um significado novo para isso. E aí eu acabo fortalecendo, ao invés de eu criar crenças fortalecedoras, eu acabo potencializando mais ainda as minhas crenças limitantes se eu não me conheço verdadeiramente. E eu confesso para vocês que eu, por muitos anos da minha vida, eu tentei fugir da mudança. Eu me mantia presa lá nas minhas crenças do passado. Eu me mantia presa negando o meu propósito de vida. Por muitas vezes eu me escondi e eu neguei. Só que a necessidade da mudança, a frustração, a insatisfação da vida que eu tinha estava ali batendo na minha porta e me mostrando que eu precisava encarar qualquer coisa que viesse pela frente para que eu conseguisse alcançar aquela vida abundante, para mim conseguir alcançar o equilíbrio que eu tanto queria alcançar na minha vida. E muito provavelmente isso acontece com você. Isso talvez esteja aí acontecendo com você nesse momento. Talvez você está aí entendendo que a tua vida está travada, que você precisa mudar, que você está insatisfeito com a tua vida, que você talvez não esteja sendo realizado em uma ou talvez em nenhuma das áreas da sua vida, você não consiga sentir uma satisfação plena. Só que aí você muitas vezes acaba se escondendo, você acaba negando para você mesmo que você precisa mudar. E a mudança está aí, batendo na tua porta, dizendo para você, vai lá, muda. Se você não está satisfeito com a vida que você tem que mudar. Mas você tem que ir lá e você tem que encarar isso. Só que daí talvez você não sabe por onde começar. E eu digo para você, quando eu decidi buscar o autoconhecimento, eu verdadeiramente comecei a viver. Eu verdadeiramente comecei a viver a minha vida, uma vida plena, uma vida onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto realizada, onde eu consegui criar, onde eu consegui descobrir e colocar aqui dentro de mim um modelo mental vencedor, onde eu entendo que eu sou capaz e que eu nasci para ser uma vencedora, mas eu acredito que eu posso, eu acredito que eu sou capaz, eu acredito nisso. Eu consegui, quando eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu comecei a reprogramar as minhas crenças. Aquelas crenças que me limitavam, a minha crença de merecimento era uma crença muito forte que eu trazia, onde eu não me sentia merecedora de muitas coisas que eu tenho hoje. Eu não me sentia merecedora de muitas coisas. Mas quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a entender essas minhas emoções, eu comecei a entender esses meus comportamentos e eu comecei a dar um novo significado para isso. E eu comecei a mudar os meus comportamentos. Comecei a mudar os meus comportamentos. E quando eu fiz tudo isso, gente, eu consegui mudar muita coisa que eu precisava mudar na minha vida. Só que eu estou no processo
de mudança. Eu ainda estou no processo de transformação, porque a nossa vida, gente, é exatamente um processo e nós precisamos entender que o processo de transformação, que esse processo de mudanças, ele é para uma vida. Ele não é algo que vai começar hoje e que vai terminar amanhã e que amanhã vai estar tudo resolvido. Quando você começa a se conhecer, quando você começa a entender que quando você se conhece, você consegue acessar todos os recursos que você tem dentro de você para você fazer qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Você se apaixona por esse processo de uma forma que você não quer mais parar, que você vive buscando mais, que você quer se conhecer mais, que a cada dia você descobre algo novo aqui dentro e que tudo isso potencializa os teus resultados, que tudo isso potencializa para que você realmente seja aquela pessoa que tenha uma vida abundante, que isso potencializa para você alcançar o equilíbrio que você quer alcançar na sua vida. Então, eu tenho certeza que se você hoje talvez não está conseguindo fazer as mudanças que você quer na sua vida, é porque você precisa buscar se conhecer melhor. E eu pergunto para você, se hoje você se avaliando e você percebe que o teu nível de satisfação não está 100% em todas as áreas da tua vida, talvez teu nível de satisfação esteja muito baixo, como nós falamos aí no início. Se você for olhar para cada uma das áreas da sua vida e se avaliar, talvez teu nível de satisfação esteja baixo em cada uma dessas áreas. Você já pensou se você continuar com esses mesmos comportamentos, se você continuar com essas suas crenças limitantes, como vai estar a tua vida daqui 5, 10, 20 anos? Como que você vai chegar lá na frente se você continuar agindo da forma que você age hoje? Se você continuar resistindo a fazer essas mudanças que você precisa fazer na tua vida? Se você continuar resistindo a buscar o autoconhecimento? Se você continuar negando muitas vezes o teu propósito, que talvez hoje você esteja fazendo aquilo que eu fiz por muito tempo, negando o meu propósito. Negando o meu propósito, eu fiz isso por muito tempo, gente. E eu só consegui realmente a mudar essa minha mentalidade e entender que eu tenho um propósito muito grande, que eu tenho que colocar esse meu propósito em ação, quando eu comecei a buscar pelo autoconhecimento. E não tem problema nenhum, gente, a gente buscar o autoconhecimento e mudar. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário, se eu não estou satisfeita, se eu não estou realizada em alguma das áreas da minha vida, se eu não me sinto plena, se eu não me sinto que eu tenho uma vida verdadeiramente abundante em todas as áreas, eu preciso sim mudar. Porque a mudança, gente, ela é uma consequência de quem está vivo. Nós estamos vivos e nós temos a oportunidade de mudar aquilo que não está bom, de assumir verdadeiramente o comando da nossa vida. Porque talvez é o que você está deixando de fazer hoje. Talvez a tua vida hoje não está como você gostaria, mas você não está no comando dela. Talvez você está permitindo que outra pessoa esteja aí escrevendo a tua história. Talvez você esteja aí negando o teu propósito e ainda muitas vezes colocando, apontando isso, a culpa disso para outras pessoas. Não terceirize a tua vida para as outras pessoas. Assuma o comando da tua vida. E entenda que você tem a oportunidade de mudar. E talvez você esteja se perguntando, pois é, Lu, mas como? Só buscando autoconhecimento? Primeiro passo, com certeza. Quando você começa a se conhecer, você vai conseguir realmente identificar os teus comportamentos, as tuas crenças, as tuas emoções, os teus sentimentos, e você vai conseguir trazer um novo significado para isso. Mas eu vou trazer para vocês alguns passos que são extremamente necessários para que você consiga gerar a mudança que você precisa gerar aí na tua vida. E o primeiro passo, gente, que é extremamente importante, é ter consciência. Porque toda transformação, ela começa pela nossa consciência. Eu tendo consciência de que eu preciso mudar. Eu avalio a minha vida, eu olho qual que é o meu nível de satisfação em cada uma das minhas áreas da vida e eu tenho consciência de que eu preciso mudar. E ter consciência, gente, é o primeiro passo. Porque ter consciência e assumir as fragilidades e dizer assim, não, essa área da minha vida não tá legal. Eu gostaria que ela estivesse diferente. Eu olho para a minha saúde e eu percebo que a minha saúde não está legal. E que se eu continuar agindo assim, daqui 5 anos eu não sei como eu vou estar.
não sei aonde eu vou estar se eu continuar agindo assim. Então, eu não me sinto satisfeita com a minha saúde. Então, eu tenho consciência de que eu não estou satisfeita, eu tenho consciência de que eu preciso mudar e eu assumo que isso é uma fragilidade, eu preciso mudar. E se eu não sei, se eu não consigo sozinho, eu vou buscar alguém que saiba me ajudar. Eu vou buscar alguém que consiga me ajudar. Percebe? E isso, gente, é o primeiro passo. Ter consciência, avaliar a tua vida e ter essa consciência. Não, realmente eu preciso mudar. É o primeiro passo. O segundo passo é você estar comprometido com a sua transformação. Porque uma coisa que eu sempre falo é que existem muitos elementos de transformação para nós. Talvez nesse momento eu esteja sendo um elemento de transformação para a tua vida pelas coisas que eu estou te falando. E você pode se infiltrar aquilo que você considerar importante e relevante para você aplicar na tua vida daquilo que eu estou falando. Só que a verdadeira mudança, a verdadeira transformação, ela só vai acontecer na tua vida se você verdadeiramente estiver comprometido. Se você disser assim para você, eu tenho consciência que eu preciso mudar a minha vida profissional e eu me comprometo com essa mudança, eu me comprometo com essa transformação, eu me comprometo a procurar todos os dias estudar um pouquinho daquela área, eu me comprometo todos os dias a procurar potencializar um pouquinho as minhas habilidades, as minhas competências, eu me comprometo a ler 1 ou 2 páginas por dia sobre aquela minha carreira, percebe? É você dizer assim, eu me comprometo. A responsabilidade disso é minha, é você pegar essa responsabilidade para você, é você entender que o comando da tua vida está na tua mão e que só depende de você, só depende de você. Eu vejo muitas pessoas que falam assim, eu gostaria de mudar aquela área da minha vida, mas eu pergunto, o que você está fazendo? O que você está fazendo para mudar aquela área que você não se sente satisfeito, que você não se sente realizado? Não adianta nada, gente, eu falar que eu quero mudar e agir do contrário. As minhas ações, os meus comportamentos, eles têm que estar associados com aquilo que eu quero. Eles têm que estar associados, tem que ter uma conexão entre isso. Percebe? Eu quero potencializar, eu quero melhorar na minha carreira e eu me comprometo com isso, então eu vou fazer isso e aquilo para que realmente essa mudança aconteça. É eu estar comprometido. Aquilo que eu faço tem que estar alinhado com aquilo que eu quero para a minha vida. Eu tenho que honrar aquilo que eu quero, aquilo que eu determino, tá? Então o primeiro passo é ter consciência. O segundo passo é você estar comprometido. O terceiro passo, gente, é a gente aprender a lidar com o medo. E que muitas vezes impede a gente de seguir, né? O medo, ele faz parte da nossa jornada. Ele faz parte da nossa jornada. Não tem como a gente fugir do medo. Ele é importante para a nossa sobrevivência. Não tem como a gente dizer assim, eu não tenho medo. As pessoas corajosas, aquelas pessoas que avançam na vida, essas pessoas também têm medo. Só que o que difere essas pessoas é que elas agem mesmo com medo. Elas não permitem que o medo domine elas. E a gente tem que justamente tomar esse cuidado para que esse medo, se ele for em excesso, ele pode sim paralisar a gente. E eu percebo muitas pessoas com a vida paralisada por causa do medo. A gente precisa sim aprender a lidar positivamente com o nosso medo. Porque quando a gente aprende a lidar positivamente com o medo, essas mudanças, elas vão se tornar muito mais natural, muito mais leve na nossa vida. Então a gente precisa aprender a lidar com o medo e não permitir que ele nos limite, que ele nos domine. Porque talvez aí você esteja pensando que o medo é algo que só você tem. Aí você se engana muito. Porque o medo todas as pessoas têm. Ele faz parte da nossa jornada, ele faz parte da nossa sobrevivência e ele muitas vezes ele é bom na nossa vida. Ele é bom, porque se você não tivesse medo, talvez você se jogaria do prédio onde você mora, talvez você atravessaria a rua e um carro viria e atropelaria você. Então o medo,
Ele realmente, muitas vezes, ele é bom na nossa vida. E todo ser humano tem. A única coisa que difere as pessoas que realmente conseguem mudar a sua vida, transformar a sua vida, é que essas pessoas, elas agem mesmo com medo. E é isso, esse é o terceiro passo que você precisa dar. Você precisa aprender a lidar com o medo. O quarto passo, gente, é a gente aprender a enxergar os nossos erros como aprendizados. Isso também é algo muito interessante e muito importante a gente fazer. Porque a nossa vida, gente, ela não é uma linha reta. A nossa vida, ela é cheia de curvas. A gente quer chegar em determinado lugar, a gente tem determinadas nossas metas, a gente tem determinado que eu quero fazer aquela mudança na minha vida. Por exemplo, eu determinei que eu quero fazer uma mudança na minha carreira. E eu sei que eu quero fazer essa mudança e eu sei onde eu quero chegar. E aí, esse caminho para chegar lá, ele não vai ser um caminho reto. A gente vai encontrar muita curva nesse caminho até chegar lá. Só que em cada uma delas, em cada curva que a gente encontrar no caminho, a gente vai aprender algo novo. E isso é incrível, gente. Isso é incrível, tá? E olhar muitas vezes para essas curvas, para esses erros que acontecem durante essa nossa jornada, como oportunidades de crescimento. É dessa forma que nós devemos olhar para essas curvas, para esses erros que acontecerem durante a nossa jornada, como oportunidade de crescimento. Em qualquer caminhada, os erros, eles vão nos trazer aprendizado. Eles vão nos trazer aprendizado. Então, porque se eu comecei a fazer uma mudança na minha vida e eu cometi um erro, eu vou estar esperta. Aquele erro, na próxima eu não vou mais cometer. Lá na frente eu não vou mais cometer esse erro, porque eu me conheço, porque eu entendo os meus comportamentos e eu sei que lá atrás eu tive esse comportamento e que por ele eu cometi aquele erro. Só que agora eu já sei lidar com os meus comportamentos, eu já sei lidar com as minhas emoções, porque eu já aprendi, porque eu mergulho, porque eu já aprendi, porque eu aprendo todos os dias, porque eu mergulho todos os dias dentro de mim para buscar me conhecer. E aqueles erros que ficaram, eles vão servir como lição e aprendizado. E muitas pessoas não vão para frente, não caminham, não conseguem mudar a sua vida porque elas ficam presas naqueles erros que aconteceram lá no passado. E aí elas acabam permitindo que o medo trave. Eu não vou porque eu tenho medo de errar de novo. Mas eu digo uma coisa para você: comece a tua vida de hoje para o futuro. Todos os dias, eu sempre falo, gente, que todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Todas as manhãs nós recebemos o milagre da vida e esse milagre da vida é a cada dia uma oportunidade de recomeçar. Então, olhe para aqueles erros que ficaram lá para trás como aprendizado, mas não permita que eles travem você, que eles limitem você. Viva a tua vida como se fosse começando hoje, como se ela fosse começando hoje, de hoje para o futuro, porque lá atrás você não vai fazer mais nada. Você só pode tirar lições e aprendizados daqueles erros que você cometeu durante as mudanças que você tentou fazer na sua vida e não deram certo. Mas comece de hoje para o futuro, comece fazendo da forma certa, comece tendo consciência, comece se comprometendo com as mudanças que você quer na tua vida. Comece a olhar para esses erros como lição e aprendizado. Comece a dar um novo significado para isso. E o quinto passo, saiba para onde você quer ir. Porque muitas vezes falar de mudança é difícil quando a gente não sabe para onde essa mudança vai nos levar. Por exemplo, eu quero melhorar, eu preciso mudar a minha vida pessoal em relação à minha saúde. Mas se eu não sei para onde eu estou caminhando, realmente é difícil falar de mudança. Realmente, muitas vezes, se eu não tiver essa clareza, eu não vou avançar. Eu não vou conseguir fazer essa mudança. Agora, se eu tiver a clareza de onde eu vou chegar, quando eu realmente conseguir mudar a minha vida em termos de saúde, é muito mais fácil. Então, ter objetivos claros
e saber para onde essas mudanças vão nos levar, isso faz parte do caminho. Faz parte de nós fazermos aquele planejamento na nossa vida. Eu sei que eu preciso mudar, eu tracei os meus objetivos, eu sei aonde eu quero chegar. Isso faz parte, isso é um planejamento que eu preciso fazer. E quando eu sei para onde as mudanças vão me levar, elas se tornam muito mais fáceis. Muito mais fáceis. E isso também, gente, nos traz motivação para superar qualquer obstáculo. Porque eu decidi que eu preciso mudar determinada área da minha vida. Eu decidi, eu sei que eu tenho consciência de que eu preciso, eu estou comprometida com isso. Então agora eu já sei para onde eu estou indo. E isso vai tornar essa minha jornada muito mais fácil. E a transformação, ela vai acontecer de uma forma muito mais rápida na minha vida. A mudança, ela vai acontecer de uma forma muito mais rápida e muito mais leve na minha vida. Então, a partir do momento em que você começar a seguir esses passos, primeiro, tenha consciência que você precisa mudar alguma coisa, alguma área da sua vida. Esteja comprometido com isso. Esteja comprometido. Não permita que os erros limitem você. Tenha uma visão lá além da curva. Tenha clareza de onde você quer chegar. Quando você realmente seguir esses passos e quando principalmente você fizer aquele mergulho aí dentro de você, quando você fizer aquele mergulho, você não vai mais ter medo de mudar. Você não vai mais se importar muitas vezes com o desconforto que a mudança traz para você. Porque você vai saber lidar com os seus comportamentos, com aquilo que hoje talvez esteja impedindo você de fazer as mudanças que você precisa fazer na sua vida. E aí, quando você sabe lidar, quando você se conhece, quando você faz esse mergulho, você sabe lidar com os seus comportamentos, com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, quando você conseguir realmente criar uma mentalidade vencedora dentro de você, fortalecer aquelas, criar realmente crenças fortalecedoras dentro de você, você não vai ter mais medo de mudar. Nada mais vai impedir você. O que você precisa ter medo, sim, é de continuar do jeito que você está hoje. Aí sim você precisa ter medo. De continuar talvez na zona de conforto que você se encontra hoje, mesmo sentindo-se totalmente satisfeito com a tua vida e permanecendo nessa zona de conforto, permanecendo nessa inércia, porque você talvez não quer buscar se conhecer, porque talvez você não quer buscar passar por um desconforto, pelo desconforto da mudança. Aí disso sim você tem que ter medo, porque se você continuar agindo dessa forma, entendendo que a tua vida não tá legal, não tá como você gostaria que estivesse, e continuar agindo dessa forma, continuar com esses comportamentos que você está tendo hoje, você não vai chegar a lugar nenhum. O máximo que você vai chegar é no final da tua jornada, sentindo-se uma pessoa totalmente frustrada, totalmente infeliz, sentindo-se uma pessoa totalmente incapaz. E eu acredito que não é isso que você quer para você. Você precisa querer aquilo de melhor que a vida tem para te oferecer. Porque a vida, gente, ela tem algo extraordinário para mim e para você. E todos nós temos inúmeros recursos aí dentro de nós. Todos nós temos. Só que muitas vezes, quando nós não nos conhecemos verdadeiramente, nós não conseguimos acessar os recursos que nós temos dentro de nós. Então o convite que eu deixo para você hoje é: comece a buscar, comece a fazer esse mergulho dentro de você, para que verdadeiramente você possa se conhecer, para que verdadeiramente você consiga assumir o comando da tua vida, entendendo, identificando aquelas coisas que impedem você de seguir e dando um significado positivo e ressignificando aquelas travas que impedem você de alcançar os resultados que você gostaria de alcançar, que impedem você de ser uma pessoa que tem equilíbrio em todas as áreas da vida, que impedem você de viver uma vida abundante. E você pode fazer isso. Você pode fazer isso porque você tem acesso a isso. Você tem acesso. Se tem uma coisa, gente, que eu sempre falo que ninguém pode me impedir, nem impedir você, é de se conhecer, é de buscar esse autoconhecimento e de ter consciência e de assumir o comando da nossa vida, se comprometendo
e dizendo assim: eu sou responsável, a minha história quem escreve sou eu, e eu preciso fazer essa mudança na minha vida, e eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, porque eu tenho inúmeros benefícios aqui dentro de mim, eu tenho inúmeros recursos aqui dentro de mim, para que eu possa alcançar tudo que eu quiser na minha vida. E eu me comprometo com a mudança que eu preciso fazer e gerar em todas as áreas da minha vida.